Como você tem lidado com a situação em que você vê outras pessoas prosperando e você, talvez, como um crente em Cristo Jesus, fiel aos mandamentos do Senhor, talvez nem tanto ao seu olhar? Há uma passagem na Bíblia onde Jesus, logo no início do seu ministério, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Observe, lá em Mateus, no seu capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então essa passagem ensina-nos que quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo de Deus. E há também ainda nesta passagem, lá agora no versículo 8, que diz assim: novamente, dando continuidade à tentação de Satanás, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que nós aprendemos com esta passagem de Jesus no deserto, entre vários outros ensinamentos, é que muitas vezes pode acontecer que quem vai te conduzir a um deserto, conduzir a uma tentação, a um local difícil, melhor dizendo, a uma situação que você vai passar por tribulações, por dificuldades, até mesmo para testar a sua fé, será o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você talvez não tenha aquilo que você deseja ter e que o seu vizinho tem, a grama dele é muito mais verdinha do que a sua, porque assim Deus quer que seja, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você pode fazer se Ele lhe conceder mais do que Ele tem lhe concedido. E da mesma forma, Ele também pode permitir que você passe por grandes tribulações, passe realmente por um deserto, para ver qual será a sua atitude, quais as suas ações, como você vai lidar com essa questão. E o contrário também nós vimos aqui que é verdadeiro. Quem ofereceu todos os reinos para Jesus, levou ele ao topo do monte, foi Satanás. Então muitas vezes também há pessoas que são prósperas, vivem bem aos olhos humanos. Tudo aquilo que o mundo pode oferecer pode ser as artimanhas do inimigo fazendo essas coisas, para que aquelas vidas se desviem do verdadeiro propósito, que é adorar a Deus. E Satanás sabe que muitas pessoas neste mundo, movidas pelo pecado, são levadas a querer viver uma vida que esse mundo pode oferecer, não se importando com as consequências, principalmente com a consequência eterna. Então, quando você, ou até mesmo eu, ou qualquer pessoa, for pensar em uma questão que outras pessoas que não são fiéis a Deus, que não trabalham na obra do Senhor, que não estão servindo ao Senhor, são, entre aspas, mais prósperas do que nós, não devemos nos preocupar com isso. Muito pelo contrário. Nós devemos sempre nos alegrarmos com aquilo que nós temos, porque sabemos que é Deus que está nos dando. Por isso eu lhe exorto sempre a colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem. Seja o mínimo que for, agradeça a Deus por aquilo. E se você é bem de situação e é um fiel servidor do Senhor, agradeça a Deus também por isso. Porque pode ser que nem sempre as coisas vêm de Deus, mas quando você coloca diante do Senhor, Senhor, que tudo que eu fizer, tudo que eu falar, as minhas
podemos ficar com inveja, que é um sentimento muito ruim, de outras pessoas que possam estar melhores, repito, entre aspas, do que nós. E também não devemos questionar quando passamos pelo deserto. Pode ser o Espírito Santo de Deus nos transportando até Ele para testar a nossa fé, para testar como nós iremos agir diante das dificuldades e se manteremos fiéis a Deus, assim como aconteceu com Jesus. Naquele momento, Jesus, como homem, ele foi tentado por diabo várias vezes, pelo menos ali registrado na palavra 3 vezes, transformando pedra em pão, se jogando de um topo para que os anjos pudessem acolhê-lo, levando a um alto monte, oferecendo todos os reinos da terra, e Jesus resistiu bravamente através da palavra. Pense nisso. Não deixe que as coisas do mundo o tire do foco principal, que é adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E não questione as coisas que você tem, porque tudo vem de Deus. E a partir do momento que eu e você questionamos aquilo que nós temos, indiretamente ou até diretamente, estamos falando para Deus: Senhor, não estou satisfeito com o que o Senhor tem me dado. Seja grato por tudo. Dê graças a Deus por tudo que você tem. E quando você estiver passando por tribulações, pergunte a Deus: para que eu estou passando por isso? Qual o aprendizado que eu preciso ter? O que eu preciso fazer para vencer essa dificuldade? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.